noite a todos, muito obrigado pelo convite da organização aqui de participar dessa mesa, é uma grande honra. E da perspectiva jornalística, esse encontro é recheado de ganchos, né? Aquilo que no jargão da redação são temas que estão na ordem do dia. Só para lembrar um pouco, há 2 semanas, manifestantes de 150 países foram às ruas, inclusive no Brasil, cobrar ações efetivas dos governos no combate ao aquecimento global. Poucos dias depois, no dia 25 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro fez o discurso na tradicional abertura da Assembleia Geral da ONU, dando ali o seu ponto de vista sobre questões indígenas e ambientais, entre outras. Ele minimizou ali o avanço das queimadas na Amazônia, dizendo que aquilo era ação de questões naturais, vento, clima, e só para registrar, a maior parte dos cientistas negam peremptoriamente essa versão do fenômeno. Ele também mencionou o cacique Raoni, dizendo que ele era uma peça de manobra dos governos estrangeiros com interesse na Amazônia, e por fim reiterou a sua visão, a sua crítica com relação à extensão territorial das reservas indígenas. E amanhã começa em Roma o Sínodo da Amazônia, que é um posicionamento do Papa Francisco, do Vaticano, da Igreja Católica, para discutir a questão ambiental e dos povos indígenas. Ou seja, essas questões todas estão nas manchetes dos jornais, estão chamando a atenção, mas aqui eu acho que a gente tem o privilégio e o prazer de poder ouvir 2 pessoas que vivem todas essas questões no seu cotidiano, a questão indígena, ambiental, a questão amazônica, especialmente quando elas não estão nas manchetes dos jornais. Eu acho que pelo descaso com que isso tem sido tratado, elas têm muito menos notícia do que deveriam ter. E o interessante é que eles fazem dessa experiência, dessa vivência, uma produção intelectual e uma produção artística contundente, e que a gente vai poder conversar aqui sobre isso. Só para lembrar, desde 1987, quando o Ailton Krenak fez o seu contundente discurso ali na Assembleia Constituinte, cobrando, protestando ali contra o retrocesso dos direitos indígenas, ele é um grande pensador, uma grande referência do pensamento sobre a questão do Brasil, e ele lançou nesse ano aqui um livro chamado Ideias para Adiar o Fim do Mundo, pela Companhia das Letras. E a Berna, que é uma artista que trabalha com diversos suportes, fotografia, performance, vídeo, ela representou o Brasil em várias exposições, inclusive na Bienal de Veneza, talvez a mais importante, e tem trabalhado muito sobre a questão da violência e também sobre a questão do silenciamento em várias da sociedade. Confere? Tá, então muito obrigado pela presença de vocês. E eu queria conversar esse bate-papo perguntando para vocês dois como vocês acham que a natureza e a questão com ambiental teve impacto e tem impacto pessoalmente e como artistas, como intelectual. Como que a sua experiência indígena, Ailton, fez com que isso brotasse em você esse potencial de reflexão? E para você também, Berna, como sendo uma artista da região amazônica. Boa noite. Eu estou admirado com essa constelação de seres que se interessaram por essa conversa de nós dois aqui. É um privilégio para mim estar aqui nessa festa literária com uma imensa presença de pessoas que nesse horário do dia vieram para cá para nos ouvir. Isso é um privilégio imenso. Então eu agradeço a vocês a oportunidade. A minha observação sobre o que é natureza, como a natureza
me informa e me inspira, ela é minha existência. Eu não tenho outra fonte de inspiração que não a natureza. Essa prévia que nós tivemos sobre os debates, as discussões em torno da floresta e essa incômoda situação que nós vivemos num planeta onde as pessoas estão preocupadas com a sua inviabilidade da gente chegar a não ter como ter água limpa, ter alimento saudável e viver uma vida que merece esse nome. Isso me incomoda a ponto de eu ter me dedicado a fazer 3 conferências tratando desse assunto e que ganhou esse título de Ideias para Adiar o Fim do Mundo, nesse pequeno livro que foi publicado pela Companhia das Letras. Ali ele expressa uma visão que os povos originários daqui desse continente americano têm sobre isso que os brancos chamam de natureza, ou essa ideia que cultivam como meio ambiente. Eu não aprendi que existe um meio ambiente separado de mim, assim como não aprendi que existe uma natureza que eu possa incidir sobre ela. Eu sou a natureza, cada um de nós é natureza. Nós estamos aqui respirando, experimentando o calor, experimentando a brisa, e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado. Boa noite. É uma honra estar aqui. É uma honra ser convidada. O nome. Tá bom a altura ou mais alto? Então vou repetir. Boa noite. Obrigada pela presença de todos. É uma honra estar aqui. É uma honra ser convidada para esse festival com um nome tão representativo da nossa cultura, que é Mário de Andrade, né? Um homem plural, né? Que nasceu no século XIX, mas já foi tão fantástico, né? Se eu estou certa, não é isso? E eu queria agradecer também a honra de estar do lado do Ailton, a honra de ter o Robson como mediador. E sobre a Amazônia, eu nasci num lugar que eu acredito que o que eu tenho, o que a Amazônia me deu, diferente da experiência dele, foi como sobreviver, né? Como você ter energia, né, para lutar. Porque eu sempre falo que o que mais eu tenho referência do lugar onde eu nasci é do esquecimento. Diferente da referência em relação à natureza, eu tenho uma referência do abandono. Porque eu nasci numa região extremamente rica, né, mas muito abandonada. Então, a minha relação com o lugar onde eu moro foi sempre de indignação, porque lá nós temos uma carência imensa. Nós temos um povo ribeirinho que não tem quase estrutura para ter saúde e educação. E isso sempre me indignou. Então, eu não sei se vai ser muito poético vocês escutarem a minha experiência sobre a Amazônia, porque eu fico muito triste de ver a miséria na minha região. Uma região tão rica, mas, por outro lado, um povo que vive com muito pouco. Ailton, o seu livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele foi fruto de 2 palestras e uma entrevista que você concedeu em Portugal, né? E foi em 2017.
Foi a primeira vez que você foi a Portugal e eu já ouvi relatos, e você mesmo no livro disse que você tinha uma certa resistência aí a Portugal. Queria que você contasse um pouco como é que foi essa experiência de estar no país que já foi metrópole para fazer essas palestras que renderam o livro. Então, desculpa o barulho. Eu acho que a maioria de nós brasileiros, por nossa história de colonização, nós fomos colonizados pelos portugueses. Para o povo indígena, os portugueses, ao longo da história de fundação dessa nação brasileira, eles representam para nós, que me perdoem os queridos portugueses que estão aqui presentes, eles representam para nós quem invadiu esse lugar aqui que nós vivíamos e desorganizou, digamos assim, a nossa ecologia. Eu, quando nasci e passei a minha vida resistindo junto com o meu povo ao assédio colonial, eu não achava que tinha sentido eu ficar batendo perna, atravessar o oceano para ir visitar os portugueses. Já tinha tantos aqui. Se eu quisesse ver um português, eu ia numa padaria. E eu resisti bravamente aos convites dos nossos queridos portugueses para ir a Portugal quando eles celebraram os 500 anos de invasão do Brasil. Porque eu pensei, só falta eu ir na festa de invasão da minha terra. Então, resisti até aos 50 e tantos anos. 50 e tantos anos eu resisti ao assédio português. Quando finalmente eu não resisti mais a essa incrível comunidade portuguesa e fui falar na Universidade de Coimbra, o que significa que eles estavam me tratando com muita consideração, porque Coimbra é aquela universidade que formou os primeiros juízes e magistrados que vieram colonizar a gente aqui. Eu pensei, eu devo homenagear esses camaradas visitando Coimbra. Eles me trataram muito bem. E a primeira palestra que eu fiz em Coimbra é uma parte desse livro. Eles me convidaram depois para ir no Ano Ibérico, quando Portugal celebrava o Ano Ibérico. Foi uma festa maravilhosa. Eu fui a Portugal. É a segunda conferência desse livro. Então, todas as 3 conferências, elas viraram um livro que me surpreendeu pela recepção que ele teve com as pessoas aqui no Brasil, achando que aquelas notícias tinham alguma coisa importante e coincidia com o momento da história do nosso país em que a gente está abalado pela ideia de que o clima global está nos ameaçando com um certo fim de mundo. Então eu achei que era interessante animar a nossa ampla aldeia de portugueses, de gente que veio da África e de gente que nasceu aqui, com pelo menos uma história boa. E a minha amizade com os portugueses continua numa boa. Eu só não vou ficar indo lá toda hora, porque a gente tem que manter nossas identidades. É por isso que eu ainda sou Krenak, senão eu já tinha esquecido quem eu era. De repente eu podia estar atendendo aquela ideia de integrado, que eu sei que tem muita gente no Brasil que acha que deveria todo mundo integrar. Então é a banalização da memória dos nossos povos, o povo que veio da África para cá, aqueles que vieram involuntariamente
Eles têm que manter sua identidade, manter sua tradição, e o povo originário daqui também tem que manter sua identidade, manter sua tradição, e os portugueses, que são muito bem-vindos, devem manter também a sua identidade e tradição, porque isso é diversidade cultural, é pluralidade. Nós temos que aprender a coexistência com povos de diferentes lugares do mundo, gêneros, raça. Isso é uma coisa que o passado constituiu, e nós temos que ser capazes de superar essas limitações e entender que nós vivemos num planeta maravilhoso que é a Terra. Nós temos que cuidar dele. Eu não estou fazendo um anúncio sobre o fim do mundo, eu estou convidando vocês para contar mais uma história. Roberta, você durante um tempo, durante 10 anos, ficou viajando pela região amazônica para fazer o mapeamento da produção artística, né, que se fazia lá. O que você conseguiu constatar, eu acho que talvez nesse caminho da diversidade, da pluralidade, o que você percebeu ali da produção que não está nas manchetes dos jornais, nos cadernos culturais? O que você viu ali que te... Eu trabalhei 10 anos viajando pela Amazônia, fazendo mapeamento, e constatei que, infelizmente, as pessoas não têm o mesmo acesso, né? Você não ter as mesmas escolhas, para mim, é uma coisa muito complicada, né? Se fala muito de Amazônia, se fala muito do meio ambiente, da biodiversidade, do clima, mas se fala muito pouco do homem amazônico, do homem que vive na Amazônia. As nossas cidades na Amazônia, elas têm uma carência muito grande de infraestrutura, não só, como eu já citei, de saúde, educação, mas principalmente de acesso. Eu moro numa cidade grande, uma capital, que é Belém, mas quem conhece Belém sabe que nós lá não temos nenhuma biblioteca, como vocês têm aqui, do tamanho da Livraria Cultura. Eu cheguei em São Paulo, eu tinha 29 anos, gente, quando eu tive acesso a chegar em São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, eu achei que eu estava em outro planeta, porque na Amazônia, onde eu nasci, tem pessoas de todos os tipos, como tem aqui em São Paulo. E tem pessoas lá que querem ter acesso à educação, assim como tem em Oriximiná, que querem ter acesso a ver um filme, a ler um livro. E eu acho que isso tem que ser colocado também, tem que ser pensado, sabe? Que tipo de acesso eu estou dando, que tipo de escolha eu estou dando. A gente fala muito em ter as mesmas coisas, né? As mesmas oportunidades. Eu sempre falo que o grande problema da violência, né? Eu falo isso, que eu trabalho com violência há algum tempo, é você não ter as mesmas oportunidades, você não ter as mesmas escolhas. Quando houve esse último massacre que houve em Altamira, uma cidade que eu conheço de perto, que nós tivemos ao todo 62 mortes. Para mim, eu fiquei de luto. Eu fiquei de luto pelos marginais, porque muitos ali eram marginais porque não tiveram escolhas. Então, acho bom a gente também pensar sobre isso. É muito legal estar aqui. Eu estou muito feliz de ter tido essa oportunidade de estar num lugar desse maravilhoso, num edifício desse, numa construção extremamente contemporânea, com luzes, com microfone, com uma cafeteria ali. Que oportunidade eu tenho? Será que quem nasceu em Oriximiná, em Altamira, também não gostaria de estar aqui? Porque é muito legal a gente falar de Amazônia, mas a gente tem que falar desse homem da Amazônia, desse homem que não tem escolha de ter educação. Essas questões eu me pergunto, sabe? Até que ponto a gente também está dando chance para quem mora lá? Roberto,
além de artista, você também tem uma atividade de ativista, ou você tentou ser ativista, a gente conversou um pouco no telefone há poucos dias, e você estava contando que você é uma ativista desiludida, que você procurou fazer ali alguma coisa com relação à Amazônia. Eu queria que você contasse um pouco essa sua experiência como ativista da Amazônia, da questão amazônica. Na realidade, eu acho assim, né, até brinquei com o Robson, a palavra ativista, para mim, é uma coisa assim muito, vamos dizer, que a mídia hoje está colocando isso muito evidente. Mas eu sempre tive um trabalho voltado para a questão do coletivo. Mas há um tempo atrás eu fiquei bastante indignada de ver pessoas falando sobre a Amazônia sem nem saber distinguir o que é a Amazônia de Manaus. Eu vi, inclusive, o Instagram tem um símbolo, né, que eles colocam, e ele está lá o estado do Amazonas como Amazônia. Quando no Brasil nós temos 9 estados que são a Amazônia, fora os outros países. Então eu fico assim, eu fiquei meio que indignada. E eu tentei fazer um movimento a partir das pessoas que moram nesses estados. E na primeira semana foi um movimento muito interessante, várias pessoas se interessaram. Na segunda semana já foi diminuindo, na terceira semana muito pouca gente estava ativa no grupo. E eu percebi que esses grandes movimentos que a gente vê aí, a maioria tem uma outra força por trás, que é o capital. E hoje eu tenho plena certeza, por experiência própria, que o capital, ele nunca teve muito próximo, dormindo na mesma cama do que muita gente chama de ativismo. Porque sempre tem uma força ou política ou do capital para sustentar, porque não é fácil você manter um movimento sozinho. Eu não consegui. Então, o que eu faço hoje? Eu continuo fazendo meu trabalho social, que eu já fazia antes, né? Que são com os meninos que estão presos de 12 a 16 anos de idade, mas eu fico meio me questionando essa questão do ativismo como tá. Ailton, os Krenak vivem à margem do rio o Atu, que muita gente chama de Rio Doce. E em 2015 teve aquela inundação de rejeitos da Samar, que teve todo o comprometimento que teve. Eu queria que você contasse um pouco essa experiência e como estão os Krenak hoje nessa região do rio. Eu estava ouvindo esse apelo da Berna sobre regiões do nosso país, especialmente na experiência vivida por ela na Amazônia, de isolamento, né? Esse sentimento de estar num lugar do mundo onde as pessoas anseiam por se integrar a essa espécie de playground que virou o mundo. Um playground de shoppings, de luzes. Quando eu cheguei aqui, eu parei um pouco lá fora, que eu falei, nossa senhora, esse negócio aqui tá maior rock and roll. Eu estou acostumado a ir em debates sobre literatura. Eu nunca estive num lugar, Berna, tão espetacular como esse. Você pode ter certeza. Realmente, isso aqui é a fina flor do samba. Não é assim toda hora, tá bom? Não pense que os paulistas passam a maior parte do tempo curtindo desse jeito. Tem uma turma aqui que, se aqui demorar muito, eles vão ter que ir embora porque viajam horas para chegar em casa. Eu conheço uma parte da Amazônia que é aquela onde a gente dorme dentro das
casas cobertas de palha, em rede. É o lugar que eu fico quando eu vou nesse lugar imaginário que as pessoas chamam de Amazônia. Quando eu estou nesses lugares, eu não faço muita discriminação sobre os ambientes que eu posso compartilhar a vida, porque a vida pode ser compartilhada em qualquer lugar. Nos lugares da floresta onde eu conheço comunidades humanas, essas pessoas cantam, dançam e faz chover. Eles não são amedrontados, quer dizer, eles não têm medo de cara feia e nem estão querendo shopping center. Esse povo são chamados de os índios. A gente vive na floresta. Nós não estamos afins de ser invadidos por luzes e outros estrobofóbicos. Tá legal a floresta. Em noites de lua muito bonita, a gente vê o céu, porque não concorre com a companhia de energia. Tem estrelas, tem céu. Eu sei que a Berna pode ansiar por uma invasão amazônica, onde a Amazônia vira assim, uma espécie de uma grande extensão urbana do mundo. Mas a Amazônia é mais importante do que uma plataforma de desenvolvimento. Ela é um lugar de humanidades, e de uma vasta humanidade, que obviamente não é Manaus e Belém. É um imenso território de florestas, uma das últimas grandes florestas do planeta. E convocar a ocupação daquele lugar para propiciar cinema, biblioteca e televisão seria uma troca muito desigual com a riqueza que existe lá, com a beleza que existe lá. Então eu queria pedir desculpa para a Berna de expor meu pensamento tão assim florestal para ela, mas eu prefiro a mata. Eu não respondi ainda a questão que o meu querido Robson pôs sobre o Rio Doce e o Uatu. Há 100 anos atrás, essa região do Brasil se chamava Floresta do Rio Doce. Se vocês olharem os livros ilustrados pelos viajantes do século XIX, o Rugendas, a expedição do Langsdorff, vocês vão ver os desenhos de floresta que tinha lá, e que era uma floresta tão impressionante que eles diziam que ela era mais impressionante, mais esplêndida do que a floresta amazônica, porque ela tinha uma outra ecologia, que não era nem Mata Atlântica, nem floresta tropical úmida. Ela era uma floresta endêmica, que nasceu no Rio Doce, onde meu povo vive e onde a gente queria continuar vivendo com floresta. Há 80 anos atrás, abriram uma rota e botaram estrada de ferro, que é a Companhia Vale do Rio Doce, que se estabeleceu lá com o nome de Vale do Rio Doce. Quer dizer, nada original. Lá era um rio doce. Agora ele virou um rio de lama, graças a Vale do Rio Doce. Esse tipo de progresso eu não quero, gente. Definitivamente eu não quero um progresso que mata o rio, destrói a floresta e deixa as pessoas na beira dele consumindo água de caminhão-pipa. Isso é uma das versões de progresso que estão aí na prateleira. Quem quiser que pegue, eu não quero. É isso. Um equilíbrio. Um equilíbrio entre as duas coisas, porque eu acredito jamais pregar sobre a questão da destruição dos rios nem da floresta. Eu só acredito que nós precisamos, não só na Amazônia, mas em várias regiões, como no Nordeste também, nós precisamos de um equilíbrio. Nós precisamos ter uma ação, tá, que consiga preservar e consiga dar o mínimo de infraestrutura para quem quer ter educação, para quem quer ter acesso à cultura. Eu acho que o grande desafio não é a exclusão,
nem é escolha de A ou de B, é o equilíbrio. É isso que eu acredito. Berna, como que essa questão é refletida no seu trabalho? Quer dizer, isso é um tema de produção, de inspiração, é uma fonte, porque uma parte do seu trabalho é justamente um pouco de pensar o silenciamento em várias instâncias da sociedade, né? Então eu acho que isso de alguma maneira dialoga com a sua inquietação enquanto artista, enquanto performer. Eu volto a dizer, a minha questão sempre é sobre o coletivo, né? Que bom que se nós tivéssemos esse encontro em alguma das cidades da Amazônia. Oportunidade de nós que moramos lá discutirmos nossos problemas. Infelizmente a gente não tem. Então no meu trabalho de arte eu sempre procuro falar sobre os problemas tanto da violência, que é uma coisa que nos afeta muito, e a violência silenciosa. Não essa violência que a gente está acostumado a ver, mas essa violência silenciosa, ela também se dá pela falta de acesso, pela falta de educação, pela falta de cultura. E meu trabalho me fala disso também. Então, por meio do meu trabalho que eu tento dar voz às nossas questões. Ailton, eu queria que você falasse um pouco, desde daquela sua manifestação em 87 na Assembleia Constituinte, marcante e importante na história da luta indígena, o que você acha que mudou ao longo desse período ali, que você se tornou uma figura internacional em termos de luta da causa indígena? Nós todos mudamos, né? Isso já faz 30 anos. E 87, agora, mais de 30 anos, e a sociedade brasileira, nesses 30 anos, ela mudou visivelmente de configuração. Nós estamos num outro contexto, nós estamos no século XXI. A grave perda de qualidade da nossa vida em comunidades urbanas, ela fez eclodir isso que a Berna está chamando de violência não silenciosa, que digamos que é uma violência que é jogada na nossa cara, especialmente nos grandes centros urbanos, e mudou bastante digamos assim, o perfil das nossas grandes cidades. Mudou de certa maneira também a configuração daquilo que nós chamávamos de zona rural, porque a maior parte das pessoas que viviam da atividade de produzir um alimento saudável foram despachadas da zona rural para dar lugar ao agronegócio. Nós nos modernizamos, digamos assim, e passamos a incluir muito mais veneno na nossa dieta alimentar. A gente mudou bastante. E mudamos também no sentido de nos tornar uma sociedade mais complexa. Nós temos muito mais percepção da diversidade de gênero, de raça e de classe social. Nós sabemos que nós somos uma sociedade desigual. Não precisa nenhum sociólogo vir dizer pra gente que nós somos desigual pra caramba. A gente vai daqui até o Teatro Municipal e encontra todo o cardápio da desigualdade no caminho. Quer dizer que não é uma exclusividade da Amazônia essa diferença de acesso a bens, de acesso a serviços, de acesso a qualquer coisa que nos interessa em comum. E eu não acho que eu fiquei uma pessoa de reconhecimento internacional. Para você não ser de reconhecimento internacional, só se você não tiver perfil no Facebook, né, gente?
Porque se um menino no Afeganistão fizer alguma coisa interessante e postar, daqui a pouco nós estamos vendo ele aqui. Então esse menino do Afeganistão ficou internacional por causa disso. Eu acho que como a gente mudou de século, era bom a gente mudar também de ideias. Ideias para adiar o fim do mundo. Bernardo, o seu último trabalho que você está fazendo agora foi uma performance que você fez com jovens que foram abordados indevidamente pela polícia, né? Você é uma perita policial e isso de alguma maneira pode ter associado a sua visão sobre essa questão. Eu queria que você contasse um pouco esse trabalho, porque ele também são personagens que moram na área urbana ali da região amazônica, que trata da violência e que trata dessa questão da desigualdade social, que é um tema do seu trabalho também, né? O meu último trabalho, eu comecei a pensá-lo em 2017 e eu desenvolvi nos últimos 2 anos. Ele fala sobre a questão dos jovens, principalmente os jovens negros e que moram em áreas periféricas das cidades, principalmente de Belém, que é onde eu moro, e que são abordados indevidamente pela polícia, quer seja pela cor, pela raça, quer seja pelo poder aquisitivo, pelo poder econômico. E esse trabalho fala disso. Durante 2 anos eu entrevistei, eu conversei, eu visitei rapazes que são abordados pela polícia e que, pela situação onde são abordados, você verifica que é por esses fatores, por uma questão de raça e por uma questão econômica. Chama-se ginástica da pele. Tá bom. Ailton, você já disse que as famílias indígenas de diferentes regiões do Brasil vivem há tempos uma tensão nas relações com o Estado. Como que você vê hoje a situação dos povos indígenas com o Estado? Você vê uma escalada na tensão? Eu costumo lembrar nas minhas oportunidades assim de uma comunicação pública, né, com tanta gente de diferentes lugares do nosso país e de diferentes lugares também no sentido da nossa cultura, da diversidade de povos que nós somos, que os povos indígenas originários daqui dessa região do continente, aqui da América do Sul, sofreram uma redução dramática na sua população porque sofreram um genocídio. E desse genocídio, os sobreviventes tiveram que reconstituir suas comunidades e a sua vida, a sua existência. Essa dificuldade na relação com o Estado, desde a colônia, ela sempre foi presente. Qualquer um que está aqui e que esteve no banco da escola com aqueles livros do ensino fundamental, eles viram que nunca teve refresco para o povo originário daqui na sua intensa fricção com os novos ocupantes desse território. E que o Estado brasileiro sempre foi o capataz desse negócio. O Estado brasileiro sempre
patrocinou essa invasão, assim como patrocinou as mineradoras, patrocinou o garimpo, patrocinou toda essa predação. E nós continuamos, como sempre, resistindo a esse assédio, porque nós achamos que nós temos um direito originário, um direito, como todos os povos de qualquer lugar do planeta, de preferir continuar sendo quem é e vivendo no seu território de origem. Que eu acho que é uma coisa indissociável da identidade, da cultura. Eu não acredito que cultura seja uma commodity que a gente leva para os outros. Cultura é alguma coisa que emerge da identidade e do lugar de onde nós vivemos. É por isso que a gente diz que tem uma cultura ribeirinha, que tem uma cultura de povos da floresta, que tem uma cultura de comunidades litorâneas, porque aquela gente tem uma ecologia e produz uma cultura sobre aquele lugar. Cultura não é alguma coisa que a gente despacha para algum lugar, assim como a gente não despacha a democracia, né? Alguns sujeitos acham que pode pegar uma democracia e mandar ela para algum lugar que tem pouca democracia, ou que tem pouca cultura. São visões muito limitadas da diversidade cultural. Porque se existe de verdade a potência da diversidade cultural, nós tínhamos que muito mais reconhecer essa diversidade do que a gente fazer uma espécie de monocultura, onde a gente plasma todo mundo com uma literatura, com um consumo e com uma reprodução da cena cultural que serve para qualquer lugar em qualquer canto do mundo. Quer dizer, a gente estaria todo mundo vivendo num aeroporto. Porque aeroporto em qualquer lugar do mundo é igual, né, gente? É ruim. E é um lugar onde você fica ali, assim, esperando alguma coisa acontecer, ao invés de você experimentar o fluxo da vida do jeito que ela é. O que o povo indígena faz, enfrentando toda essa pegação no nosso pé, é viver o fluxo da vida. Quando a gente diz que nós estamos resistindo, nós estamos fazendo como um rio, que a água dele vai correndo, vai atravessando. Mesmo que venha lama, mesmo que venha pau, mesmo que venha pedra, vai atravessando. Porque isso é o nosso tributo à vida, nós estamos vivos. E as pessoas estão trocando essa gratidão pela vida, pela mercadoria, pelo consumo. O mais importante é a gente viver. As outras coisas todas a gente resolve depois. Inclusive essa ideia do consumo, mesmo do campo da cultura. É bacana a gente estar aqui celebrando a literatura, mas não é imprescindível, né? Se a gente tem a liberdade de escolher entre isso e outras coisas, também é bom. Digamos que os valores fundamentais é a vida e a liberdade. As outras coisas todas a gente resolve. Bena, os seus trabalhos de performance, eles são bastante contundentes, né? Um dos mais conhecidos seus é Quando Todos Calam, que você fez uma performance no mercado, né, em Belém, com o corpo coberto de carne e os urubus apareceram, enfim. Como que você vê, em particular, essa performance, mas de maneira geral também, a reação do público? Porque são lugares públicos, né? Quer dizer, eles não ocorrem num espaço destinado para a arte, né? Ele ocorre no cotidiano, na vida das pessoas. Eu queria que você contasse um pouco essa experiência da performance e da relação direta com o público a partir desse trabalho de 2009, né? De 2009. E eu queria também que a gente não pode passar aqui, mas também contasse um pouco o trabalho, esse trabalho que talvez tenha levado a sua carreira para ser conhecida fora de um circuito mais restrito, né? Como eu falei ainda agora, né, eu sou uma artista que nasceu na Amazônia, mas o meu olhar, ele nunca esteve só voltado para o lugar onde eu nasci.
Eu sou uma artista que falo de problemas que acontecem em vários lugares do mundo. Então, quando todos calam, eu falo sobre essa violência que nós estamos acometidos, aonde você está servido, né? Quer seja no Brasil, quer seja na Índia, na África, aonde a vida, né, é uma performance onde eu estou em cima de uma mesa que tem uma toalha branca, e eu estou nua com umas vísceras, né, expostas, e os urubus, que essa performance acontece no Ver o Peso, que é uma feira livre, né, ao ar livre em Belém, e os urubus, eles voam, né, alguns descem em direção a mim, só que eles sentem o calor do corpo e eles continuam o seu voo se afastando do meu corpo. E nessa dança, né, eu realmente estou ali servida, porque como eu trabalho com violência já há algum tempo, é assim que a gente se sente. A vida vale quase nada, tanto em São Paulo, como Belém, como na África, como na Índia, como na China. Volto a dizer, o ser humano, ele perdeu, né, a sua relação com o outro, ele perdeu a sua humanidade, e meu trabalho fala disso. Apesar de eu viver em Belém, eu procuro fazer meu trabalho que fale sobre questões comuns, né, de grupos em qualquer parte do mundo. Ailton, tem uma pergunta aqui, a pessoa não se identificou, mas a questão é: o que é a arte contemporânea, o que é a arte indígena contemporânea, e se seria possível pensá-la como uma ideia prática para adiar o fim do mundo? A arte. A arte sempre, em qualquer lugar, ela vai ser uma ideia para adiar o fim do mundo, com toda a arte. E no caso dessa experiência recente de pessoas indígenas, jovens principalmente indígenas de diferentes lugares do Brasil, inclusive do Alto Rio Negro, do Acre, de Rondônia, do Pará, lá do Rio Tapajós, pessoas de diferentes lugares desses, aqui do litoral de São Paulo, os Guarani daqui de São Paulo, e os Pataxó lá de Monte Pascoal. Tem uma artista, uma jovem mulher artista, Pataxó, Arissana, ela ganhou aquele prêmio Pipa de arte que se realiza uma vez por ano. Significa que ela está produzindo uma arte que é contemporânea. Se ela tivesse mandado um grafismo tradicional nosso, eles iam saber que era um grafismo tradicional que foi extraído de alguma pintura do corpo, de um balaio, mas ela está produzindo, então, arte contemporânea. Eu, na verdade, não dou muita importância a essa coisa de contemporâneo no campo da arte, porque a minha apreciação do sentido da produção da arte, tanto a performance da Berna, quanto uma escultura ou um desenho, para mim, é uma expressão da arte. E eu acho também uma coisa muito interessante, que nem sempre a contemporaneidade de um objeto de arte significa que o seu autor seja contemporâneo. Berna, tem uma pergunta aqui, a pessoa também não se identificou e ela faz a seguinte questão: como você enxerga o movimento ou o caminho percorrido pela violência no Brasil ou nos espaços onde você circulou? Desde, ela abre aspas aqui, o golpe de 2016, e ela diz que ela chama de golpe porque foi o que o ex-presidente Temer falou num programa de televisão. Eu moro aqui, eu não sabia. Deixa ela. Olha aqui. Deixa ela.
responder a pergunta da... Eu posso responder a sua pergunta? Oi, eu sou moradora de rua. Eu durmo aqui na rua todo dia. Só que por que morador de rua é morto? Vocês ouviram a pergunta dela? Ela mora aqui na rua todo dia e ela perguntou por que morador de rua é morto. É uma grande verdade, né? Porque o que a gente percebe, acabei de falar sobre a questão da vida do outro, né? Morador de rua não existe, né? Morador de rua incomoda, né? Morador de rua nos mostra todo dia que a sociedade está errado, né? Que existe uma coisa muito errada, que alguém não tem onde dormir, onde não tem onde morar. Aconteceu uma coisa muito interessante. Aí, tem os que não querem pão, velho. Os que não querem pão, velho. E os outros? Os que não querem ir para o albergue. Tem uma coisa muito interessante que eu percebi como perita criminal, é que não tem lugar público para morador de rua fazer suas necessidades, né? E isso é uma coisa muito séria, né? É uma violência muito grande, e que a gente não se atenta para isso, né? A gente está aqui, volto a dizer, num lugar privilegiado, muito honrados de poder estar aqui, e de alguma maneira a presença dessa pessoa nos incomoda, né? Nos incomoda porque ela nos traz de volta, né, para uma realidade que a gente também muitas vezes não quer ver. Eu contratei um dia o serviço de vigilância do meu bairro, todo mundo estava contratando, eu contratei e ele virou um dia para mim e falou assim: Dona Berna, a senhora notou que não tem ninguém dormindo aqui embaixo da marquise, na frente da sua casa? Porque a gente expulsou todos os moradores de rua. Aquilo para mim foi tão agressivo que eu não consegui mais continuar com o serviço. Porque como é que alguém expulsa? De que maneira alguém expulsa alguém do lugar da rua? Né? De uma maneira de uma violência. Então, é disso que eu falo, sabe? Nós perdemos. A violência nos ficou tão íntima que a gente se perdeu como humano. Eu acho que a gente deveria pensar questões sobre isso. Eu sou um artista de rua. Eu sempre falo que eu não faço performance em galeria. Nunca fiz. Eu nunca fiquei numa galeria me colocando meu trabalho em exibição para um público restrito que conhece os códigos da arte. Todas as minhas performances são na rua. Porque é na rua que está a pessoa que não teve acesso. É na rua que está o ser humano que não teve escolha. E é lá que eu acho que a arte tem que estar. É na rua. Eu gostei daqui porque é um vão, né? É um vão de passagem. É um vão, ele é mais democrático que um lugar fechado. Quem dera que todos os espaços públicos fossem assim, abertos para a rua. Ailton, tem uma pergunta aqui da Joana para você, e ela faz a seguinte questão: na sua opinião, o que é possível fazer de imediato para contribuir com os povos indígenas vítimas das tragédias causadas pelas mineradoras, pois no momento falta água e alimentos para essas populações? Você comentou um pouco, né, mas eu acho que... Vamos referenciar, né, onde é que tem povos indígenas afetados por desastre ou por crime ambiental, como foi nos dois casos de Mariana e de Brumadinho. Duas bacias hidrográficas, um é o Rio Paraupeba e o outro é o Rio Doce.
Um que atravessa Minas Gerais e vai para o litoral do Espírito Santo, e o outro que é um tributário do São Francisco, e que está na iminência de contaminar também esse rio nacional, que é o Rio São Francisco, com os dejetos da mineração. Isso significa que tem uma atividade econômica que é preponderante em várias regiões do nosso país, inclusive no Pará, que basicamente se constitui na principal atividade econômica dessas regiões e que destrói o lugar onde ela ocorre. Uma maneira das pessoas apoiarem essas comunidades afetadas por esse dano seria uma conscientização maior da nossa sociedade como um todo, de que algumas atividades econômicas, elas podem dar muito lucro para alguém, mas elas deixam muito prejuízo para todo mundo. Alguém aqui é dono de mineradora? Eu não. Mas se uma mineradora acabar com o seu rio, você vai levar um prejuízo enorme para alguns sujeitos que vão ganhar tudo. E que, na verdade, é a gramática que constitui a desigualdade geral, onde você tem meia dúzia de caras que são donos de tudo e o resto, como essa menina que fica reclamando o direito dela de ficar na rua. Então, nós somos desiguais. Talvez eu não seja radical, como a minha colega Berna, de achar que nós somos desumanos ou que a gente perdeu a humanidade. A gente não perdeu a humanidade. Todos nós ficamos comovidos com essa menina aqui no nosso meio. Alguns queriam até dar um microfone para ela. Isso deve ser algum sinal de afeto, de relação que a gente tem com ela, porque ela pode ser minha neta, minha sobrinha, minha filha. Esse tipo de afetação entre pessoas é uma atestado de que a gente continua sendo humano. A preocupação de vocês com as comunidades indígenas afetadas pela mineração ostensiva que é feita em algumas regiões a ponto de matar rios é um sentimento do afeto e da solidariedade humana. Ele é muito bem-vindo. Mas vamos nos conscientizar de que nós temos que ser capazes de exercer a nossa cidadania. Exercer a cidadania é um grau a mais dessa expressão sensível de ser humano. Além de ser ser humano, eu te convido para mim a ser um cidadão, que é o que cuida do lugar onde você vive. Ao invés de você chamar alguém para vigiar a sua rua, faça a sua rua ser um lugar que não precisa ser vigiado. Porque depois que você chama alguém para vigiar a sua rua e dá em merda, não adianta você ficar chateado. O negócio é não chamar. Ou não viver numa rua onde as pessoas ficam chocadas. O que essa menina estava dizendo pra gente é que isso aqui é a casa dela, ela mora aqui. E não avisaram para ela que ia ter uma festa. Ela falou isso aqui, eu escutei. Ela falou, eu moro aqui, eu não sabia que vocês iam vir aqui. Eu acho que quando a gente vier fazer encontro aqui de novo, tinha que avisar para eles que moram aqui, que vai ter uma festa, que estão convidados. Agora há pouco a gente estava conversando ali atrás sobre essa campanha que estão fazendo em torno do cacique Raoni para receber o Prêmio Nobel da Paz, e a gente lembrou também do Júlio Una, que foi eleito deputado federal em 82. Eu queria que a gente pudesse comentar um pouco esse episódio que você falou ali para a gente, que como foi um pouco a trajetória dessa campanha que ele se conheceu, o Brizola, o Darcy Ribeiro, um pouco essa figura que para alguns ficou um pouco folclórica, enfim, mas que levou a questão indígena ali bravamente na Assembleia em Brasília. Na verdade, no Congresso, no Congresso Nacional, nós estávamos, parece um apêndice da nossa conversa, o Robson sacar essa história da nossa política
institucional geral no país, com histórias, digamos, da década de 80, quando até a década de 80 a presença ou a menção dos povos indígenas no campo da política partidária não existia. A primeira pessoa indígena que teve essa presença nos debates, digamos assim, na cena da política partidária no Brasil, foi o deputado Mário Juruna, um homem chavante, que nasceu e viveu lá no Cerrado, junto com o povo chavante, e que um dia decidiu sair de lá da sua aldeia e foi ao Rio de Janeiro, a convite do Darcy Ribeiro. Conheceu o Leonel Brizola, conheceu um pouco aquela cena carioca e participou de alguns encontros públicos e foi convencido pelo Darcy Ribeiro a se inscrever, a se filiar a um partido político, que era o PDT, e concorreu a um mandato de deputado federal em Brasília. Eu estava falando da minha surpresa dos cariocas terem conseguido eleger um chavante do Mato Grosso para ter mandato em Brasília com votos totalmente cariocas. Isso mostra como que a política é um ambiente totalmente imprevisível e que pode produzir fenômenos interessantes, mas também pode produzir desastres. Bena, a cultura no Brasil está sofrendo ataques também institucionais de vários lugares. Eu queria que você comentasse um pouco, como artista, como é que você vê hoje as condições para se produzir arte no Brasil e no mundo, né? Quer dizer, há um movimento anti-intelectual, anticultural forte e talvez crescente. Como é que você reage a isso e como é ser artista nesse momento hoje? Eu acredito que nós estamos vivendo em todo o mundo, né? Uma coisa gravíssima para mim, que é o cerceamento da liberdade de expressão. Eu acho que não tem bem maior do que você poder escolher e fazer o que você deseja fazer. Isso para mim é uma violência muito grande, você cercear a liberdade de alguém. Mas eu acredito que para a arte é um momento de criação muito interessante, porque eu acho que é um momento onde a arte ela se sente na obrigação de se colocar, de estar presente. Eu penso que o grande desafio é não deixar que o medo nos acovarde. Não só no Brasil, como nos Estados Unidos, em todos os governos, aonde está tendo esse movimento, porque não vamos nos iludir que isso é cíclico na história, né? Então nós estamos no momento agora que nós precisamos nos posicionar, e eu acredito que esse é o nosso grande desafio como artistas, não termos medo de nos colocar. Bena, eu queria que você comentasse um pouco como a arte surgiu na sua vida, né? Quer dizer, como que você se tornou artista e quais foram as suas escolhas para se tornar artista na região amazônica, em Belém? Como é que isso pintou na sua vida? Eu fiz universidade, né, como a maioria das pessoas que fazem curso de arte. Na minha cidade não tinha, infelizmente, na época, o curso de artes visuais. Eu fiz educação artística, mas eu, na realidade, eu só decidi que eu queria ser artista quando eu fui trabalhar numa fundação, que era uma fundação para menores carentes, chama-se Curro Velho, em Belém, e lá eu vi o que a arte é capaz de fazer, né? Como a arte ela tem o poder de
de deslocar. Eu sempre falo que só existem duas coisas capazes de deslocar, de transpor, é a arte e a filosofia. São as duas únicas coisas que não se formam na universidade. Você pode sair bacharel, tanto em filosofia como em arte, mas isso não quer dizer que você seja ou filósofo ou artista. São as únicas coisas no mundo capazes de deslocar. Quando você vai no cinema, que você sai dali, você sai pensando naquilo, você se deslocou, você se modificou. Só a arte e a filosofia é capaz disso. E foi dentro de uma fundação social que eu vi que a arte desloca, que a arte é capaz de transpor. Foi lá que eu decidi que eu queria ser artista, não foi dentro da universidade. Ailton, tem uma pergunta aqui, também não se identificaram. Por que matam a natureza? E qual o caminho cultural mais sustentável para os que nasceram diante dos conflitos culturais no Brasil? Eu não consigo responder uma pergunta tão difícil dessa. Eu tenho alguém produzindo perguntas difíceis demais. Por favor, vamos fazer essa pergunta em duas? São duas, de fato. Por que matam a natureza? Porque nós somos sobrenaturais. Os sobrenaturais matam a natureza. Antes de vir para cá, para esse encontro maravilhoso que nós estamos tendo agora, eu estive lá na Casa do Povo. Na Casa do Povo eu estava com um colega que lançou hoje um livro que tem o título de O Direito da Natureza. Ele se chama Eduardo Godinas. Ele é um economista, um pensador na América Latina, profundamente envolvido com a temática assim das economias extrativistas da América Latina que saqueiam a terra e que precisa regular essa relação das atividades produtivas, extrativista e o direito. Que você não pode sair por aí comendo a natureza. Tem que ter uma regulação. E que os nossos governos e os nossos países da América Latina não conseguem estabelecer políticas adequadas para regular essa predação da natureza. O Eduardo Godinas, no livro dele, que é muito interessante, quem puder achar para ler, leia, O Direito da Natureza, ele inaugura um debate muito interessante sobre o constitucionalismo latino-americano. Como que as constituições do Equador, da Bolívia, da Colômbia, inovaram no seu documento, dizendo que a natureza é um sujeito de direito. A natureza não é uma coisa, ela é um sujeito de direito. Assim como nós temos campanha para os direitos humanos, nós temos instrumentos para promover os direitos humanos, o Eduardo Godinas e outros teóricos sobre o assunto, eles pleiteiam que exista um direito da natureza e que existam instrumentos para que a gente possa ativar esses mecanismos para que a natureza seja protegida de tanta agressão. Eu fui conversar com o Godinas e eu disse para ele que talvez o que as nossas constituições não consigam sucesso no sentido de alertar para o direito da natureza é o fato de que essas constituições todas são feitas inspiradas no pensamento antropocêntrico. O pensamento antropocêntrico é aquele que acha que os humanos são os únicos caras interessantes que tem aqui na Terra, que todos os outros não existem. O rio, a floresta, os animais, a gente pode deletar. Eu vejo um movimento crescente das pessoas, por exemplo, de cuidar dos animais.
né, tem uma expressiva rede de serviços já constituída, que é para salvar desde um pequeno coati que foi atropelado, até um cachorro que foi atropelado ou que foi machucado no meio da rua. Existe essa comoção e esse entendimento de que aqueles animais, eles têm um direito que precisa ser respeitado, promovido. Nós vamos andar um pouquinho mais para frente quando a gente descobrir que nós também devemos assegurar que existe um direito para que um rio, uma floresta, uma montanha, uma paisagem seja respeitada e que uma multinacional, uma corporação não pode chegar lá e passar o rodo nela. Então, se a gente quiser parar de matar a natureza, para além da brincadeira de sermos sobrenaturais, nós temos que diminuir a nossa ânsia de dominação das outras formas de vida e entender que eles são como nós. Oh. Como nós. No livro até você fala que o rio Atu, ele, para vocês, ele é uma pessoa e não um recurso, como dizem os economistas, né? Quer dizer, o rio não pode ser apropriado, porque para o povo indígena isso é uma pessoa, é uma outra vida, né? Uma outra forma de vida. Acho que o Eduardo Ribeiro de Castro fala isso também, né? Acho que você cita isso no livro. É uma pergunta? É um comentário. A gente bate um papo. É um papo. Né? Bem, se aquela menina estivesse aqui agora, ela ia querer dançar, né? Nós estamos na casa dela. O Robson, ele perguntou para mim acerca de uma afirmação que está no livrinho Ideias para Adiar o Fim do Mundo, onde eu falo que o nosso rio, o Atu, é uma entidade, uma pessoa. Aquele rio que aparece no mapa com o nome de Rio Doce. Tá? Na língua Krenak, nós temos cantos muito antigos que nós cantamos para ele, chamando para ele de avô. Eu nem estava pensando em provocar vocês com isso, mas eu estou com o meu chocalho aqui e eu me lembrei que a melhor maneira de atestar para vocês que a humanidade se estende para além das pessoas que nós achamos que são humanos, e que para o povo Guarani, para o povo Chavante, Yanomami, Krenak, nós temos uma extensão das nossas relações com aquilo que chamam de natureza. Eu queria dizer para vocês que a gente canta para o Atu assim, ó. O Atu minha ré, o Atu minha ré, o Atu minha uí, o Buru amantré, o Atu minha uí, o Buru amantré. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. O Atu minha ré, o Atu minha ré, o Atu minha uí, o Buru amantré, o Atu minha uí, o Buru amantré. Traduzindo, ô rio, você é o nosso avô. Ô rio, você dá peixe pra gente comer. Ô rio, a gente gosta de tomar banho com você. Ô rio, você dá remédio, dá água, dá comida pra gente. A gente canta isso para aquele rio há gerações e gerações. A gente canta para aquele rio e a gente canta para outros seres também que circundam o nosso território e que informam a nossa cultura, a nossa memória e a nossa existência. Quando vocês ouvirem que tem um povo indígena aqui nesses lugares, na serra, nas beiras dos rios, vocês podem ter certeza que eles falam com o rio, falam com a montanha. Os Guaranis chamam a Mata Atlântica de
em Baacaé. Eles chamam esse lugar de um lugar maravilhoso. A Mata Atlântica, que restou só, parece que 6%, 7% dela, os Guarani também acham que é a casa deles. Assim como essa menina ficou ofendida de não poder ficar na casa dela, imagina que os Guarani sentem de ver a Mata Atlântica comida do jeito que foi até agora. Eles cantam para a Mata Atlântica, nós cantamos para o Atu, a gente canta para isso que chamam de natureza, porque nós não separamos nós disso que chamam de natureza. Nós e isso que chamam de natureza é tudo uma mesma experiência espiritual, sensorial, cultural, e a arte para a gente é esses lugares por onde nós circulamos. Isso é arte. Nós não precisamos desenhar nada além do que a natureza já faz de beleza. As árvores, as montanhas, é tudo arte, expressão da vida, da natureza. Eu achei que valia a pena me exibir cantando Canto do Atu para vocês, para não ficar parecendo que é só literatura. Eu estou falando com vocês da vida. Eu, na verdade, não sou um escritor. Essas coisas que já publicaram, que eu falei publicamente, elas aconteceram igual nesse encontro nosso. Eu falei, alguém transcreveu e virou um livro. Eu sou uma pessoa que já publicou 3 títulos, mas nunca escreveu um livro. É isso. Bem, a gente vai entregar aqui o espaço a quem é de direito, aos seus habitantes costumeiros. Vocês querem comentar alguma coisa? Berna, estamos encerrando aqui. Alguma ideia para adiar o fim do mundo, Berna? Eu queria agradecer e eu penso, né, que eu acho não a palavra adequada, mas eu penso que hoje conseguimos viver um momento democrático, né? A democracia é isso. A democracia não é eu ficar aqui revidando ou eu dizendo que não é bem assim, tentando me justificar toda vez que o meu colega de palco questionava alguma posição minha. A democracia não é isso. A democracia é o que foi feito aqui. É o respeitar a opinião dele sobre a minha fala sem revidar. Obrigada pelo momento democrático. Obrigado.